Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Carnaval se foi, né? O Banco Borcaro já se foi. O Banco Borcaro não, o dono do Banco Borcaro. Estão chamando esse cara de empresário, né? No Brasil ficou assim. Empresário perdeu a sua condição de ser o cara que faz alguma coisa. E esses picaretas que fazem aquilo que não deveriam fazer viraram empresários também. Aliás, tem empresário no Supremo. O Supremo agora está sendo chamado de Supremo Taiaiá. Olha que coisa mais louca, né? Ministros envolvidos em escândalos de corrupção, Meu Deus do céu, o Brasil está num momento tão difícil, né? E a gente brincando carnaval. É assim mesmo. Carnaval, festa pagã. E no meio da festa pagã, o que é que resolvem fazer? Vamos fazer uma crítica ao cristianismo? Ah, vamos. Eu queria ver vocês fazerem a crítica ao islamismo. Facas cortando o pescoço. Mas a gente aguenta o tranco, né? O cristianismo tem muito disso. A gente acostumou a sofrer porque o fundador, o grande líder do cristianismo, que era judeu, ele se acostumou a sofrer. E sofreu por nossa culpa. Aliás, é dele uma frase que eu começo o programa de hoje, em que eu vou tratar do tema religiosidade, espiritismo e religiosidade. Cristo se encontrou com os seus discípulos que estavam numa barca no meio do mar, sendo açoitada pela ventania, pela tempestade, com medo, e Cristo apareceu e disse: não tem mais. Acho bonita essa frase. Não temam nada daquilo que ocorre, não tenham medo de nada, porque aquele que nos une é muito maior do que tudo aquilo que nos divide. E ainda que você seja espírita, católico, evangélico, umbandista, não importa o que, tem uma frase lá dentro uma figura, na verdade, dentro do evangelho que diz assim: a casa do meu pai tem muitas moradas. As muitas moradas que ele fala são exatamente essas. Eu sou uma morada, você é outra morada. Jorge Larraque está comigo aqui também, é outra morada. Muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo, para vir aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante que é o Espiritismo. Obrigado. Olá, Léo. Olá para os nossos companheiros que nos assistem. Que sejamos todos muito felizes nesse momento novo que a gente vai ter agora, não é? Porque, de repente, a nossa sociedade está sempre enfrentando desafios. Isso. Quem sabe a gente não começa agora uma fase nova na nossa sociedade. Carnaval Tô acreditando passou. que seja isso, viu? Carnaval passou. Então agora a gente começa a ter um olhar. Esse é um ano muito decisivo para a história do país. Acho que a gente vai entrar num momento novo a partir desse momento. Se Deus quiser, parece que Ele quer. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que você falou. Essa visão de que as diversas doutrinas religiosas precisam estar juntas, isso é muito importante e muito atual. Porque foi-se o tempo em que as religiões se posicionavam de lados diferentes da mesa, como se elas tivessem que procurar as diferenças entre si. Hoje, na verdade, nós temos que compreender que todas as doutrinas religiosas, elas estão do mesmo lado. Quem está do outro lado é o ateísmo, porque todas as doutrinas religiosas, elas concorrem para a mesma coisa: a educação do homem, a transformação da criatura, a melhoria da sociedade, o estímulo à fraternidade e a conexão com o divino. Quem está do outro lado da mesa é o ateísmo, que tenta romper com tudo isso, que debocha da religião, que ridiculariza a fé, que combate até mesmo templos religiosos que são agredidos, atacados, em função do materialismo, do ateísmo que hoje tenta dominar a sociedade ocidental. E isso precisa de um olhar atencioso das lideranças religiosas para que todos nós possamos nos dar as mãos e fazer uma sociedade onde exista muito mais possibilidade da união diante de uma sociedade enlouquecida pela depressão, pela ansiedade, pela crise do pânico, pela ideação suicida, pelo vazio existencial, pelos
casos de automutilação, que nós temos que estar todos juntos para tentar ajudar a sociedade em crise que nós experimentamos hoje. E aí você falou uma frase que me chamou a atenção, quando você disse que há muitas paradas na casa do pai, que tem essas entradas. Eu lembrei de um escritor libanês, Khalil Gibran. Uhum. Ele diz o seguinte: Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Então, se você entrou por essa porta, tá ótimo. Entrou pela outra, tá ótimo. E quando eu leio essa frase, eu fico imaginando o Coliseu, aquela coisa redonda, Uhum. com uma quantidade imensa de portas e as pessoas entrando por portas diferentes. Só que o Coliseu não tem teto. As pessoas entram pela porta que for e quando elas olham para cima, todas elas veem o mesmo céu. Porque no fundo é o que vai acontecer. Não importa o caminho por onde você entrar ou a porta que você acessou, o Coliseu, quando você olhar para cima, é o mesmo céu, porque são as mesmas leis e o mesmo Deus. Muito bonito isso. Isso me lembra também uma outra figura que eu guardo assim com muito carinho. São os faróis. Sim. Os faróis, você fica acima deles, lá em cima. Ele roda, as janelas estão todas ali. E você fica parado e você vai vendo todo mundo que está girando ali assim. Não é que o mundo gire, é você que está girando e é você que tem uma visão total daquilo. Então a melhor coisa do mundo é você ter uma visão. Por isso que eu digo não ter mais. Essa frase do Cristo, ela realmente é muito, muito impactante. Não tem mais, não tem mais. Não tenham medo de nada, não tenham medo de descobrir, não tenham medo de investigar, não tenham medo de experimentar. Sim. E também não tenhamos medo da dor, não tenhamos medo do sofrimento, não tenhamos medo dos desafios e das dificuldades que às vezes a gente atravessa, doenças, um lar complicado, um casamento difícil, filho problemático, uma situação financeira crítica. Que esses fenômenos não roubem de nós a serenidade, senão a nossa fé ela vai ser inútil. Porque se você tem a fé, mas ela não se transforma numa mudança de comportamento que seja alinhada com aquilo que você crê, a fé acaba se tornando vã, porque ela tem que conseguir mover o homem numa direção que aqueles que não têm fé não conseguem chegar. Esse é o sentido da fé, dar a nós um hálito novo, uma força maior para que você atravesse aquelas estradas mais difíceis do caminho. Um brinde à sua vinda. Mina linda, a melhor água do estado de Rondônia. Jorge Elahá, uma das grandes figuras que eu conheço desde que comecei no jornalismo. Olha, faz tempo isso, mais de 20 anos. Me lembro do dia que você entrou na rádio e eu não sabia quem era Elahá e você não sabia quem era Léo Ladeia. Sim, é verdade. E aí eu disse, o menino lá me perguntou, da mesa de som, quem é que vem hoje? Eu disse, é um cidadão chamado Elahá. Você estava sentado lá e eu não sabia quem era Elahá. E aí você disse assim, você é o Léo Ladeia? Eu disse, sou. Ele disse, rapaz, a imagem que eu tinha de você era o seguinte, preto, gordo e velho. Eu imaginava você. Eu ficava ouvindo. Porque a gente, quando ouve a rádio, a gente vai desenhando como é a pessoa dona da voz. Né? Eu era baiano, baiano é preto. Sim. Eu vivia dizendo, como até hoje eu digo, que eu vivo acima do peso, gordo, e velho por causa da voz, né, que é a voz pesada, assim, mais grave. Bem, me diz uma coisa, vamos entrar aqui no nosso tema do espiritismo. Para quem nunca teve contato com o espiritismo, eu acho muito difícil que alguém não tenha tido contato. O que é, afinal, o espiritismo? Vamos conversar aqui como se eu tivesse sempre 8 anos de idade. Você vai explicar para mim. Olha, existe uma questão muito importante dentro disso, que é um fato muito corriqueiro das pessoas tratarem mediunidade como se ela fosse sinônimo de espiritismo. Manifestação mediúnica como se a manifestação mediúnica fosse a mediunidade em si. Uhum. E
não há, na verdade, uma visão de que as duas sejam sinônimos. A mediunidade, que é essa faculdade de comunicação dos espíritos com os homens, ela está conosco desde o começo da história da humanidade, os povos antigos. Você vai na Grécia, aquelas pitonisas, o templo de Delfos, o que era aquilo? Os profetas. Os profetas, todos os povos antigos, porque assim, todas as religiões, todas, elas são resultado de alguma epifania, de alguma manifestação, de alguma relação do homem com o divino. E aí, as religiões, elas rotulam, fulano teve um contato com o Espírito Santo, olha, ele teve um contato direto com Deus, não, ele viu Jesus. E existe, evidentemente, aqueles que, analisando esses fenômenos, dizem, não, na verdade, as manifestações são a relação dos homens com os espíritos. Mas a mediunidade, assim, ela sempre existiu, sempre teve na Idade Antiga, teve na Idade Média, as bruxas da Idade Média. As bruxas de Salem, todo quem assistiu. Nossa, aquele filme, cara. Olha, chorei tanto naquele filme. No final daquele filme, chorei demais. É verdade. Me diz uma coisa, afinal, espiritismo é filosofia, igreja, religião, o que é, afinal de contas? Então, é aí que entra, porque a mediunidade, ela pertence a todas as religiões. O espiritismo é que é diferente. O espiritismo, ele surge como, no século XIX, Allan Kardec, analisando fenômenos mediúnicos e tentando identificar como que eles aconteciam. Da análise de como eles aconteciam, Allan Kardec identifica que aqueles fenômenos são produzidos por mentes que estão fora da matéria. Perfeito. Que era uma questão... não, Allan Kardec era o quê? Médico? Não, ele era professor. Era professor. E não era médium. Interessante. Não era médium. Porque as pessoas geralmente dizem, não, ele devia ser um grande médium que via. Não, ele não era. Ele era uma pessoa muito estudiosa que analisava. E aí ele fazia essas coisas. Era seu colega de estatística, né? Eu acho. Ele era um cara que tinha uma formação muito larga em termos de conhecimento. Ele foi discípulo de Pestalozzi. Então, ele se aproximou dos fenômenos para tentar entender o que aquilo era. E aí ele chegou à conclusão que eram fenômenos produzidos por espíritos. Só que muita gente também fez a mesma coisa, estudou isso, esses são fenômenos espirituais. Qual é o diferencial de Allan Kardec? A grande diferença. Ele disse, cara, se isso é verdade, isso é muito importante para a humanidade. Se é fato que existe vida após a morte, isso tem uma implicação enorme, porque a gente poderia perguntar para eles como deveriam viver os homens, dado que isso é verdade. Aí começa um elenco de perguntas e respostas. Aquelas 1000... E muito mais do que 1000. São 1018. 1018, né? 1018 perguntas. Que estão em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Mas ele tem um detalhe. Esse Livro dos Espíritos até hoje é muito importante para quem é espírita ou não espírita, né? Sim, e eu vou dizer por que ele é importante. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é um livro escrito no século XIX. Então... Existem todas essas questões. Esquece que a Bíblia foi escrita muito tempo antes, né? Não, mas tem um detalhe que é interessante. É o método que Kardec usou para escrever o livro. O que ele fez? Ele disse, eu preciso escrever esse livro, mas eu preciso ter certeza de que o que eu estou colocando aqui é coerente. Ou não. Então, olha a jogada dele. Ele criou uma revista chamada Revista Espírita. Logo em janeiro de 1858, ele fez essa revista. E ele pega essa revista e publica e joga artigos na revista e espera a resposta. Então, ele tinha assinantes em vários países. Aí ele jogava um artigo e esperava o que as pessoas falavam. Puta network, né? Ele usava network. Aí as respostas vinham, olha, aqui também aconteceu de um espírito vir dizer coisa semelhante. Aí ele, tem convergência. Se tem convergência, eu vou colocar isso no livro. Gente, sabe o que é que ele está falando aqui? Que a rede social não nasceu com a internet. Tá muito lá atrás. Então, quando você fala de 1018 perguntas, na verdade, cada pergunta daquela representa uma quantidade grande de grupos que em outros lugares do planeta disseram, aqui também o cara disse coisa parecida. Então isso aqui tá legal, vamos juntar e vamos colocar. E é por isso que esse livro tem autoridade,
Porque hoje, por exemplo, eu posso ser um médium isolado e dizer, não foi isso que o Espírito falou comigo disse, mas é uma pessoa, né? Kardec utilizava uma técnica chamada universalidade dos ensinos dos Espíritos. Então ele buscava esse tipo de conhecimento através de um conjunto de pessoas para dar mais legitimidade àquilo que ele admitia. E aí qual foi a grande consequência disso? Ele começou a ver os desdobramentos morais que a existência da alma tinha. Então, o Espiritismo, ele não ficou só como uma ciência. A partir do momento que essa experimentação aconteceu, vieram as perguntas, o entendimento. É justo isso? É correto isso? Por que acontece isso? Qual é o sentido da vida? Por que uma criança nasce e morre? Qual é o sentido da velhice? Por que as pessoas... É certo a guerra, é certo a escravidão? O casal pode separar? É correto o aborto? Como que a gente vê a educação dos filhos? Como que devem viver os homens considerando que existe vida no mundo espiritual? E aí todo esse elenco de questões ele vai fazendo e vai tirando consequências morais daquele conteúdo. Só lhe perguntar uma coisa, tem 2 livros dentro do Espiritismo que são assim absolutamente necessários para quem se dedica à doutrina. Sim. Um é o Livro dos Espíritos, Sim. que é esse que você está falando aqui agora, que é um compêndio dos estudos que Allan Kardec promoveu e com esse network todo que ele fez, e o outro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que, aliás, eu queria agradecer, você me permita aqui, se eu não fizer isso, depois eu vou esquecer. Eu queria agradecer muito ao Ayrton Gurgax. Ele me indicou, ele disse, Léo, por que você não traz o Jorge Elahá? Eu disse, porque eu não consigo falar com ele. Eu trouxe Jorge Elahá aqui muito durante a pandemia para falar a respeito de estatística, enfim, essa coisa toda de números. Mas eu não tinha, e eu sempre fechava as nossas entrevistas pedindo a ele que deixasse uma mensagem espírita. Mas eu nunca tinha trazido o Elahá para essa conversa como nós estamos hoje. Obrigado, Ayrton. Beijo grande para você e sua esposa. Você é 10. Vamos lá. Então, aí surgem as consequências morais que o Espiritismo tem. Aí qual é a grande sacada de todas essas consequências morais? É que Allan Kardec vai dizer, tá bom, então como devem viver os homens? Qual é a conduta que o ser humano deve ter? E aí começa, olha, você tem que perdoar as pessoas, você tem que amar o próximo, você tem que viver de maneira desprendida dos bens terrenos, precisa se aproximar de Deus. Cara, o que eles vão falando do como o homem deve ser, vai convergindo para cima do pensamento de Jesus. Evangelho. Do Evangelho. Cara. Aí ele começa a perceber que a moral que os espíritos propõem é exatamente a moral cristã. Quer dizer, você faz uma volta analisando as coisas e no final de tudo você volta para o mesmo ponto. Jesus, sim, é o modelo mais perfeito que a humanidade tem para ser observada como a referência para nós, como modelo e guia para a humanidade. Bom, eu te perguntei se é ou não uma religião, na verdade você me diz aqui que... Que sim. Sim. O Espiritismo... Mas eu lhe digo que sim, por quê? Bom, e eu lhe perguntar se ele se considera cristão. Pelo que você me falou, sim, né? É uma religião cristã, né? Deixa eu dizer. E diria mais, evangélica, né? Com raiz no evangelho, né? Mas deixa eu responder melhor essa pergunta. Por favor. As pessoas dizem assim, é uma religião ou não é? É uma religião. Mas ela é uma religião que não tem rituais, que não tem sacerdotes, que não tem cânticos, não tem liturgia, não tem paramentos. Aí você diz, que diabo de religião é essa aqui? Não tem templo? Não, não tem. Se você vai num centro espírita, um centro espírita é igual uma escola. Tem aquele monte de cadeira ou bancos. Lá na frente tem um quadro onde a pessoa fala, dá aula, faz palestra e um projetor para ajudar nos casos. Não tem nada mais. Ali é um lugar de estudos. E como pode-se dizer que é uma religião? Como é que eu posso falar que é uma religião? Porque o sentido de religião é religar o homem a Deus. Religare, né? É o religare. Se você tem algo que te reconecta com o divino, que te religa, restaura essa questão rompida, isso é uma religião. Por isso que Kardec, analisando isso já na última obra que ele produziu, chamada Gênese. Quantas obras ele... ele fez... Foram muitas, né? Foram muitas, só que tem 5 que são tidas como as mais importantes. A saber. Primeira, o Livro dos Espíritos.
segundo o Livro dos Médiuns, 1861. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, o Céu e o Inferno. E em 68, a Gênese. Aí, em 1869, ele desencarna, 31 de março. Mas aí tem várias obras menores, são opúsculos, não são obras, opúsculos pequenos. Se eu quiser saber onde tem tudo isso, Federação Espírita aqui, né? Sim, Federação, ter, mas né? na internet você Na internet você tem. você consegue. Tem tudo em PDF, tudo de graça. Pedro, meu querido amigo da Federação do Espírita, um abraço grande a você. Já que falei do Pedro, Flávio, lá da Casa Verde, um abraço grande para você. Eu amo você, Flávio. E tem um detalhe, é muito interessante, porque na doutrina espírita, se você quiser comprar o livro, tem. Mas se você quiser baixar em PDF, tem. Que o objetivo não é a venda, é a divulgação da mensagem. Perfeito. E se você quiser aprofundar nisso, o que mais tem na internet são grupos de estudo dessas obras. E se você quiser ir presencial para um centro espírita, também tem grupos presenciais que pegam essas obras para discutir, porque é interessante discutir em grupo. Você pega lá olha, o nosso assunto de hoje é divórcio. Então, o que a doutrina espírita fala sobre separação, divórcio? Como é que ela enxerga isso? E aí você vai entrar nas discussões que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, estão no Livro dos Espíritos, e numa quantidade incontável de obras subsidiárias que ajudam no melhor entendimento dos desdobramentos da mensagem de Kardec. Eu acredito que eu tenha feito aqui, nesse primeiro bloco, algo que eu posso chamar de Entendendo o Espiritismo. E eu queria mudar agora para o segundo bloco com algo que eu chamaria aqui de mediunidade sem mistérios. Pode ser? Pode. Então eu fecho aqui, vou chamar quem agora? O Hospital de Olhos Veloso, tá? E a gente retorna para falar a respeito de mediunidade, algo que assusta a muita gente. Mas como eu disse antes aqui no início do programa, não tem mais. Não tem mais. Não existe nada que esteja sobre a face da Terra que não tenha tido a mão de Deus na sua criação. Inclusive a mediunidade. Todo mundo tem um quê de mediúnico, não? Tem uma gotinha de mediunidade, ou esse aí é para poucos? Esse é o item 159 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que num grau maior sente a influência dos espíritos é por este mesmo fato chamado médium. Intervalo e eu volto já já. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso, então quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta e no programa de hoje eu recebo o professor Elahá. Professor Elahá, eu vou perguntar o estatístico do IBGE. Me perdoe, vou separar aqui essas duas figuras. Quantos espíritas, qual é a população espírita do Brasil hoje? Aproximadamente 4 milhões se declararam espíritas. Porque assim, o IBGE, ele não conta quantas pessoas... Você continua no IBGE, né? Continuo. Tá bom lá, né? Tá nada. Tá nada, mas vai melhorar. O IBGE, ele não conta quantos espíritas tem. Ele contabiliza quantas pessoas se declararam espíritas. Então, é feito em cima da autodeclaração. Certo. A depender. Então, tem muita gente que se declara de uma determinada religião, mas que nunca foi a esse templo, nunca visitou nada, mas bota aí desse jeito. Então, você acaba tendo uma contabilização que nem sempre corresponde. Meia boca. E há também muitos que são
simpáticos a determinados segmentos, mas acabam se declarando de outros segmentos. Então, o movimento espírita ele não é tão preocupado com essa questão É de mais ou números. menos como aquela história do sou ateu, graças a Deus. É mais ou menos isso. E tem uma coisa, sabe, Léo? Se nós tivéssemos uma quantidade muito grande de espíritas no Brasil e nós estivéssemos do jeito que estamos, eu ficaria bem mais preocupado. Porque é um sinal de que, sendo muitos, não estamos conseguindo fazer a mudança que a sociedade precisa que aconteça. Bom, falar de mediunidade é um negócio bastante complicado e eu queria que você tratasse disso de novo como se eu fosse uma criança de 8 anos de idade. O que é mediunidade? Olha, a mediunidade é uma capacidade de perceber o mundo espiritual que independe de religião, independe de idade, independe de povo, independe de sexo, independe de tudo. É uma característica inerente mesmo à criatura humana. Hoje, nós temos alguns pesquisadores que estão muito voltados nas áreas de medicina a entender como que isso acontece. E eles estão descobrindo algumas coisas interessantes dentro da glândula pineal, que é uma glândula que nós temos aqui, a epífise. Ela fica no centro da cabeça, na altura dos olhos. Seria o local mais... Dentro do cofre, é o ponto mais guardado dentro do cofre, que fica lá no meio de tudo. E a glândula pineal, ou epífise, ela seria a grande responsável por esse tipo de manifestações. Existem alguns cristais hoje dentro da pineal que estão sendo apontados como sendo os responsáveis por essa sintonia. E os cientistas têm identificado o seguinte: as pessoas que se apresentam como sendo médiums, elas têm uma quantidade maior de uma substância dentro da pineal, um cristal chamado hepatita. E quanto mais hepatita se tem, pelo menos as teorias que estão sendo hoje apontadas, a pessoa teria uma maior capacidade. Eu diria, sim, que a mediunidade é como se fosse mais um sentido. A gente tem visão, audição, olfato, tato, paladar. O famoso sexto sentido. Um sexto mais sentido. Ou menos. Ou sexto, eu sétimo, sei aquilo. lá, né? Eu sinto aquilo. Então eu percebo. Então eu tenho a intuição, eu sinto. Quem de nós não já passou por isso, né? Eu percebi que alguma coisa... Uma coisa estava acontecendo. É. Aí liga para o filho. Meu filho, o que está acontecendo? É. Eu senti alguma coisa aqui. Quantas vezes? E fora essas percepções intuitivas, independente de ser espírito ou não, quanto de nós já não ouvimos, já não vemos, tivemos a chance de ver, já vimos alguma coisa, ou até tivemos a oportunidade não só de ver e de ouvir, mas de perceber de maneira muito clara que alguém que nós amamos ou que tem uma dificuldade conosco está presente. Que digam as mães que tiveram a experiência da perda de um filho. Ou que digam aqueles que acordam de madrugada sem saber por que tem que orar para fulano de tal, que nem está mais aqui. É um negócio meio louco, mas tem gente que é assim. Bom, como é que o espiritismo diferencia mediunidade de charlatanismo, e a gente sabe que tem isso, Sim, tem. Fraude? Sim. O grande instrumento para saber se existe charlatanismo é se há interesse pessoal. Quando você tem alguém que apresenta algum recurso que se aponta como sendo mediunidade, a primeira pergunta que a gente se faz é legítimo isso? Está correto esse fenômeno? Via de regra, no movimento espírita, os médiuns se originam de grupos de estudo. Perfeito. Então, eles entram na casa espírita, participam de grupos de estudo, se integram na casa, realizam trabalhos assistenciais, trabalhos de palestra, realizam várias atividades e vão participando dos grupos mediúnicos até que eles estão numa determinada condição que começam a produzir de maneira mais objetiva algum tipo de fenômeno. Então, isso dá para nós uma garantia maior da formação moral dessas pessoas que, dentro da casa espírita, atravessam esse caminho. Só que nem todo médium é espírita. Eu posso ter pessoas que simplesmente, cara, vou usar isso aqui para ganhar dinheiro. Cara, vou ganhar isso aqui para usar para ganhar prestígio. Ou vou fraudar isso aqui, né? Então eu fraudo para isso. Fraudo para ganhar. Eu fraudo. Se existe interesse pessoal, é o primeiro ponto que a gente observa. O fenômeno,
Se a pessoa ganha dinheiro, ganha prestígio, se apresenta, quer ganhar alguma vantagem. Vou pegar aqui um exemplo. Chico Xavier. Esse cara nunca ganhou nada com o que ele fez. Nada. Todos os direitos autorais, todos doados. Nunca pegou um tostão, viveu uma vida extremamente simples. Poderia ser milionário. Milhões e milhões de cópias vendidas. Meu conterrâneo baiano lá. O Divaldo. Divaldo. A mesma coisa. O Divaldo poderia ter ficado milionário. Uhum. Nunca ficou, nunca pegou dinheiro. Então, esse desinteresse pessoal é o grande ponto. Porque para que eu fraudaria se eu não fosse ganhar nada com isso? Agora, nomes, nós citamos aqui Divaldo Franco, Chico Xavier, eu colocaria mais Arigó, João de Deus, todas essas pessoas e mais outros que aconteceram. Lá na Bahia foi muita gente. Ainda hoje tem. Até hoje tem. Então, todo esse pessoal, eles acabaram por impactar muito a crença do espiritismo e trazer a crença do espiritismo, ainda que não tenham feito tudo certo, caso do João de Deus, estou citando aqui mas e não tô fazendo julgamento, estou apenas citando que houve isso, mas enfim, esse pessoal terminou impactando muito e ajudou muito a difusão dessa corrente, né? Você citou aí 4 personagens: Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Arigó e o João de Deus. O João de Deus nunca se declarou espírita, mas se declarava médium. Certo. E, ao que tudo indica, parece que ele tinha, sim, uma faculdade de cura. Perfeito. O que não quer dizer que todos os fenômenos produzidos sejam legítimos. Perfeito. Porque a partir de um certo momento em que você ganha uma notoriedade e que você passa a ter alguma vantagem pelo que você faz, torna-se estranho. Então, por exemplo, na casa espírita, do movimento espírita, a gente evita colocar o médium como uma ponta de lança, exatamente para que ele não fique exposto à vaidade, a favores, a uma série de coisas. A gente tenta recolher os médiuns e apresentar o trabalho doutrinário como sendo o mais importante do que a própria mediunidade. Perfeito. Então você vê que Chico Xavier tinha uma mediunidade incrível, mas o que mais se sabe do Chico que é psicografia, que foi a produção do material que ele deixou, que hoje é estudado nos centros espíritas do Brasil inteiro. Divaldo Pereira Franco, a mesma coisa, médium espírita com todas essas características. Já Arigó, ele já não está nesse primeiro grupo de Divaldo, de Chico, porque ele era um grande médium, mas ele era apenas um realizador de curas. De curas. Através... E assim, para quem foi curado, muito importante. Para quem foi curado, muito importante. Mas qual a contribuição que ele deixa nesse sentido? Eu vou aproveitar e contar uma historinha rápida. Por favor. Nós temos um livro chamado Vozes do Grande Além. Olha o nome, Vozes do Grande Além. São espíritos que, do lado de lá, vieram contar suas histórias. Nesse livro, o capítulo 22... é a história de um personagem chamado Inácio Bittencourt. Inclusive, Inácio Bittencourt está fazendo aniversário de desencarnação hoje. Hoje faz o meu pai também. Ele faz hoje. Dia 18 de fevereiro. Faz, se não me engano, 97 anos, acho, que ele desencarnou. Se não me engano. Mas é no dia de hoje, 18 de fevereiro. Idade que meu pai tinha quando foi embora. Será que tem alguma coisa? Será o Inácio? Então, o Inácio, ele era parecido ao Zé Arigó. Operava. Tinha um trabalho incrível de operar. Aí, depois de muitos anos operando, Inácio adoece, desencarna, vai para o mundo espiritual. Aí ele conta o que aconteceu quando chegou lá. Quando ele chegou, ele foi recebido pelas pessoas que ele ajudou. Ele disse, foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginei que eu tinha curado tanta gente, porque era muita gente que veio me receber com palavras de gratidão. Eu fiquei muito emocionado. Mas tinha um detalhe. Se todas as pessoas que eu curei estavam me recebendo com as mesmas enfermidades que tinham quando eu as curei do lado de cá. Então o cara puxava de uma perna, ele curou, o cara está puxando a perna lá. Caramba! O cara era cego aqui, ele operou, o cara está cego lá. Então, ele diz assim, não adiantou o que eu fiz. Porque a doença estava na alma. Eu trabalhei em vão, né? Aí ele faz uma conclusão nesse texto, no seguinte, só aqui eu fui entender que a obra mais importante que eu poderia ter feito, que era a mudança das pessoas, eu não fiz. Aí ele usa uma imagem linda e diz assim, quando eu estava na Terra, trabalho que eu realizei,
era como alguém que quisesse consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra. Tem uma árvore torta, aí eu endireito a sombra para ela ficar correta, mas a árvore continua torta. Uhum. Aí ele arrumou a sombra, mas ele não curou as pessoas. Então, trabalhos como o do Zé Arigó são trabalhos que a doutrina espírita vê como importantes, mas não o mais importante, porque está muito focado no corpo. E do João de Deus, a gente não comenta, porque ele nunca se declarou espírita. Ele é apenas um médium, mas ele não é, na verdade, pertencente ao movimento espírita. Ele não trabalhou a doutrina, trabalhou talvez como Zé Arigó, possivelmente, ele né? dizia, eu sou católico. Ok? E ele era fazendeiro, era rico e tal, ele nunca precisou daquilo, que sinal de que contava a favor dele, né? Eu nunca preciso, eu tenho dinheiro, não preciso. Eu faço porque eu tenho no final das contas, a gente soube também das outras coisas. Aí depois foi saber as outras mazelas. Nossa, aquilo isso ali foi muito triste. Foi muito triste. E isso depõe muito contra o espiritismo, né? Depõe. Contra a mediunidade. Contra a mediunidade. Contra a mediunidade. Mas é sempre bom a gente estar atento, porque o fato de se ser médium não significa que se seja virtuoso. Tem um monte de médium vendendo mediunidade. Um monte. Tem uma coisa muito importante que é o seguinte, eu já vi com algumas pessoas, eu sou médium e eu gosto de ser médium, eu preciso mostrar que eu sou médium. Vaidade. Vaidade, né? Vaidade. Pura vaidade. E às vezes nem é. É só uma fraude, né? Às vezes é somente uma fraude. Pode ser legítimo e ser apenas um vaidoso, ou pode ser uma fraude, atrás de prestígio ou de dinheiro. Coitado, é uma árvore que tá tentando consertar a própria sombra, né? É uma pena. Uma pena. Bom, quem tem medo da mediunidade, quem tem medo do espiritismo, e isso é uma coisa muito natural, porque quando a gente trata de fenômeno mediúnico, e eu tenho essa experiência dentro da minha casa, eu venho de uma casa em que era um celeiro de médiuns, né? Meu pai, meus irmãos, minha irmã, muita gente da minha família, meu tio, muitos eram médiuns. E eu morria de medo disso, porque um fenômeno mediúnico, ele é diferente. E ele é assustador para quem não conhece, às vezes. E durante muito tempo eu convivi com isso, assim. Eu tive que trabalhar isso, eu fui melhorar isso depois que eu entrei na faculdade, porque eu era obrigado, eu entrei na Universidade Católica de Salvador, e na Universidade Católica você é obrigado a fazer teologia. E para fazer teologia, eu tive que estudar fenômenos espíritas, e eu tive um professor chamado Dom Mariano, que era um monge beneditino, que fez comigo o seguinte, me levou para entender o que eram as religiões de matrizes africanas. E na Bahia é muito fácil. Muito fácil, mas muito difícil para mim, porque vai entender o bloqueio que eu tinha. Muito medo, Então, para essas pessoas, qual é o caminho? Antes de você responder, porque eu vou ter um outro bloco que eu quero tratar de um outro momento com você, mas eu vou chamar aqui Olá Telecom, a gente fecha esse bloco. Você guarda essa resposta para trazer para mim onde é que eu me livro desse medo, por que eu tenho esse medo. Esse medo é normal, é real? Como é que eu me livro disso? E isso pode me levar a uma coisa muito mais séria, que é o preconceito ou a intolerância religiosa. Eu tenho a minha religião e eu não quero, eu desprezo essa. Isso aqui não é religião, isso é seita e tal. Um negócio bastante complicado. Intervalo. Já eu retorno com mais professor Jorge Elahá. Quer ganhar um abadá? Se liga no bloquinho da Conexão Olá. Contratou, ganhou. Fez upgrade, ganhou também. Confira os melhores planos. Combo Home 500 MB, só R$ 119,90 por mês. Combo Standard 700 MB, só R$ 139,90 por mês. Combo Gamer 800 MB, 220 por mês. E o Combo Black 1000 MB por apenas R$ 179,90 por mês. A Olá tem o melhor suporte, melhor equipe técnica e um atendimento de primeira. Aqui você navega sem limites. Assine Olá 31850000. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estou no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. O professor Jorge Elahá está aqui comigo.
E a gente está falando sobre espiritismo. Espiritismo, falando sobre mediunidade. Eu deixei uma pergunta aqui que é para fechar o bloco anterior, queria que você a respondesse, porque eu preciso depois entrar no espiritismo no cotidiano, que é o tema, a parte que eu dei para esse grande finale. Muito bom. Então, você perguntou antes do intervalo sobre as pessoas que têm medo da mediunidade, como é que elas se curam disso. Principalmente quem tem a tal da mediunidade, né? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa ver é o seguinte: hoje, com a profusão da internet, é muito importante que as pessoas assistam lives, estudos, que a pessoa vai se ambientando e vendo que um centro espírita não é nada diferente do que se imagina. E perder esse bloqueio de achar que no centro espírita acontecem coisas bizarras. Você chegar lá no centro espírita, normalmente senta numa cadeira, às vezes em círculo, às vezes num modelo igual escola, para estudar. Então, nas lives, nos estudos virtuais que são feitos, a gente pode ir perdendo essa resistência e entendendo que o centro espírita é... Você faz lives? Faço. E onde eu devo encontrar você? Só botar meu nome no YouTube. Jorge Elahá? Jorge Elahá, no YouTube vai aparecer um bocado. Aham. Deve ter um monte. Se eu colocar Pedro Bala também vai aparecer. Não, Pedro eu não sei, né? Pedro às vezes aparece. Pedro às vezes também, né? O Pedro às vezes, mas vezes. Tem menos, né? Flávio também. Flávio também. também. Garbi deve ter bastante. Tem. Flávio Garbi tem. Mas se você colocar Divaldo, colocar Raul Teixeira, Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, Ana Teresa Camasmia, Eulália Bueno... Enfim. Esse pessoal tem muito material aí. Tem muita gente. Então, você pode ir quebrando essas resistências por esse instrumento que hoje a gente tem, que são as lives. Na medida em que você vai acreditando e vai percebendo que não tem nada de estranho, você perde as resistências para poder ir numa casa espírita. E tá um detalhe, sabe, Léo? Nem todo mundo que tem a mediunidade ostensiva obrigatoriamente tem que ser um médium da casa espírita. Não. Às vezes a gente tem a mediunidade, mas sente um chamamento para outra religião. Então siga na sua religião. Aí eu sou médium. Não quer dizer absolutamente nada, né? Não. Aí eu sou católico, gosto da igreja católica, mas sou médium. Cara, viva intensamente sua mediunidade na sua igreja, sabe? Católica, protestante, budista, onde quer que você esteja. Viva, porque o importante é a conexão. E mesmo aqueles que, sendo médiuns, ingressam na casa espírita, não obrigatoriamente terão que ir para uma mesa mediúnica. Trabalhar como um médium, né? Não. Nós temos um grande espírita na virada do século XIX para o século XX. Eu diria que é o continuador de Kardec. Chama-se Leon Denis. Ele conta numa das obras dele que antes de ser espírita tinha uma mediunidade ostensiva. Quando ele ingressa no movimento espírita, a mediunidade dele começa a diminuir, fica só intuitiva. Aí disse, mas puxa, agora que eu estou aqui dentro, é para que você nunca duvide que o mundo espiritual existe. Para que você compreenda as coisas que as pessoas passam e para trazer você para um determinado lugar onde essas coisas se esclarecem. Eu não vou citar religiões, mas eu já ouvi muita gente dizer o seguinte: nós vivemos num mundo físico travando batalhas espirituais. Já vi isso. Já ouvi muita gente dizer também que nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal. Isso tudo pode ser verdade, pode ser que seja, mas você obrigatoriamente tem que aceitar isso. Faça o seguinte, busque, pesquise. Se você me perguntar, Léo, você é espírita? Não, mas tenho muita simpatia, sou católico, não pratico o espiritismo. Eu sou católico mariano, sou daqueles assim de... Sou de Nossa Senhora, pronto, é isso. Oh, minha mãe, senhora, e também a minha mãe. Pois é. Então, é basicamente isso. Viva intensamente aquilo que você acredita. Aí eu sou evangélico renitente. Viva. Quem sabe talvez você nessa renitência, nessa resiliência, você tenha um pouco da mediunidade sendo ofertada aí para ti. Toda a fé é importante, toda, não existiria. Espiritismo no cotidiano. Tem uma frase
uma expressão chamada a reforma íntima, Sim. que é praticada, que é pregada pelo Espiritismo. Eu queria que você falasse sobre ela. Pode falar agora para menino de 10 anos. Então, esse, na verdade, é o grande diferencial da doutrina espírita para que ela não seja simplesmente uma filosofia. Porque eu posso, de repente, me apropriar dos conceitos espíritas. Não, existe sim a lei de causa e efeito, existe a reencarnação, a família se monta em função de laços do passado e do presente, a criatura tem doenças porque pode ser vinculada ao passado ou ao presente. Eu posso ter toda essa compreensão, mas viver de maneira completamente avessa a tudo isso que eu conheço. Perfeito. E é sim possível que eu professe um conhecimento que eu não vivencio. Qual é o propósito do Espiritismo? É que isso não aconteça. Por isso que ele se autodenomina uma religião. Porque é extremamente exigido de todos aqueles que pertencem ao grupo dos que se dizem espíritas, que você procure de maneira persistente e constante a apresentar a cada dia algo de melhor que não tinha na véspera. Eu vou falar algo aqui para o meu sobrinho. Seu pai era maçom. Meu pai era maçom. E como eu sou maçom, sou irmão dele, você é meu sobrinho por obrigação. A maçonaria, ela não é uma igreja. Ela trata com muita coisa de filosofia. Nós não temos dogmas. Aceitamos primeiro a Deus, a manutenção da família. E há algo que é muito interessante, é o desbastar da pedra bruta. O que é a pedra bruta para um maçom? Pedra bruta é ele mesmo, é ele se melhorar a cada dia. Isso tem muito a ver com o espiritismo, sim, isso né? Perfeitamente alinhado. Alinhado, né? Essa pedra bruta eu vejo aquela imagem que tem ali naquela loja. Na entrada aqui da cidade. Ali. Não, em frente da catedral. Isso. Tem uma loja ali. Tem uma loja ali. Tem. Opa, o telefone que tá... Meu celular. Não é o meu. É o seu? É o meu. Ah, que ótimo. Deixa ele quieto, daqui a pouco ele para, né? Vai. Não quer dizer nada, não chega aqui o microfone, não. Ah, não chega? Não. Ah, tá bom. Se chegar. Chegou. Uhum. Então, na verdade, todas essas histórias que a gente está vendo relativas à mudança da criatura, elas são a base do pensamento espírita. E quando eu passo ali naquele lugar, perto da catedral. Perto da catedral. Tem uma escultura de um homem se esculpindo saindo da pedra. Um aprendiz fazendo. Lembra um pouco a escultura de Rodin, né? Isso, eu acho lembra um escultura. Pouco. É muito bonita. E é mais ou menos isso. Então, na visão da doutrina espírita, não vale saber. Que vale se transformar. Bom, você me disse o seguinte, que vale se transformar. No mundo que nós temos hoje aqui, de ansiedade o tempo todo, latente, de sofrimento emocional, de dúvidas com relação aos caminhos que nós estamos tomando, principalmente quando a gente fala em termos de política, que contribuição o Espiritismo pode oferecer? Eu preciso falar que eu estou extremamente triste com aquilo que eu vi no desfile da escola de samba lá de Niterói. Colocar família e tratar a religião da forma como foi tratada é uma coisa que eu fico triste. Não é que eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, de fazer o que quiser. Todo mundo tem direito de opinião, mas é necessário que a gente tenha respeito também, porque respeito é absolutamente necessário para tudo. Eu não posso pedir respeito de alguém se eu não me der o respeito. Bom, vamos lá. Então, aqui eu vou evocar um pensamento do Buda. O Buda, 600 anos antes do nascimento de Jesus, dizia que a solução para o sofrimento humano é o conhecimento espiritual. E o que aconteceu com a humanidade nesses últimos 200 anos? Nós fomos nos afastando da fé. Então as pessoas deixaram de ir na Igreja Católica. Houve um esfriamento da relação do homem com o divino. Nós temos muitas igrejas na Europa que estão fechando. Estão virando bares, estão virando discotecas, cinemas,
uma série de situações. Então, uma sociedade dessa forma, que tentou viver sem Deus, ela se tornou mais depressiva, mais ansiosa, mais infeliz. E esse sofrimento que a humanidade está passando é por quê? Pelo distanciamento do homem em relação ao entendimento do que seja a vida. Então, qual a contribuição que o Espiritismo pode dar? Reacender na criatura a certeza de que a vida é imortal. O entendimento das causas do sofrimento humano. A ressignificação do sentido das relações familiares. A certeza de um amanhã venturoso para todos nós é o grande instrumento motivador para que a gente atravesse esse momento difícil e compreenda que essas questões são passageiras. Somos espíritos imortais e que as circunstâncias que vivemos vão passar. Isso dá uma força descomunal para a criatura, para que ela atravesse doenças, problemas, dificuldades, abandonos e se fortaleça diante dessa compreensão extraordinária da vida. Antes de pedir que você faça seu minuto aí, seus 30 segundos de como é que diziam os antigos locutores, considerações finais. Antes de dizer isso, eu queria falar para todos. Se você é ateu, agnóstico, budista, judeu, cristão, muçulmano, não importa o que você seja, ateu, todo homem traz em si a centelha divina. Todo homem tem em si a centelha divina. Ela é entendida de diversas formas. A ciência diz que ela não existe, mas a ciência está sendo invadida pelas religiões e pelas experiências de quase morte. Pois é, e está começando a aceitar. Quem teve experiência de quase morte não pode negar isso. Médicos que não acreditam já viram essa experiência de quase morte. Tem alguns que continuam negando. Não, isso aí é efeito físico, biológico e tal, não sei o quê. Mas eu queria dizer que todos temos. E que para todos nós, mas eu sou ateu, eu não acredito. Tudo bem, Deus, você não acredita em Deus, mas Deus acredita em você. Tanto acredita que colocou dessa centelha divina em você. Eu queria dizer que você me deu uma noite maravilhosa. Eu não vou precisar ir para o Centro Espírita esse final de semana. Já recebi o Centro Espírita aqui. Então, outra coisa, como é que é o Centro Espírita? Se alguém quiser ir lá. Nós temos vários centros espíritas em Porto Velho. Né? Nós temos a Federação Espírita de Rondônia, que fica próximo ao shopping. Não vou dar o endereço por conta do horário, porque tem que correr. Tem o Bezerra de Menezes, fica próximo ali da 7 de setembro. Temos o Irmão Jacó, que fica ali perto da Sadia. Perto da Sadia, na Zé Vera Caula. Esses seriam os centros assim mais... nós temos o Caminho de Verdade e Vida, que fica perto da Degrife. Temos... e outras instituições mais assistenciais que nós temos na periferia da cidade. Ao todo, em Porto Velho, tem 12 casas espíritas, então essas seriam as mais de maior volume, né? Dá um Google, o que você acha? Dando um Google, acha. Como diriam os antigos locutores, suas considerações finais. As minhas considerações finais vão para as mães. Mais especificamente, as mães que tiveram a experiência de terem vivenciado o sepultamento de seus filhos. Gostaria de dizer a elas que, embora a dor seja muito grande, nós todos que vivemos essa experiência podemos ter a certeza de que os nossos filhos vivem. Certamente você já teve alguma oportunidade de perceber que ele continua vivo. E isso é fundamental para que a gente se reconstrua, para que a gente não se vitimize, não caia na culpa, não se abandone e não esqueça que nós temos outros filhos, outros compromissos a desenvolver na sociedade. E nesse sentido, Emmanuel, através de Chico Xavier, deixou uma frase que eu considero muito importante nesse sentido. Ele disse: mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa. Mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Os nossos filhos vivem
e aguardam por nós. É verdade. Obrigado. Nada, querido. Deus o abençoe. Muito obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Aparece mais, Tá bom. quando você quiser. Valeu. Tá? Tudo de bom. Deus te guarde. A gente vai encerrando o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Esse programa vai ficar pendurado lá no YouTube, como todos os outros. É somente você dar uma olhada lá, entra lá em SGC, portal SGC, YouTube, e você vai encontrar o programa Léo Ladeia, que na verdade é isso aqui, é um podcast, é um bate-papo, em que a gente traz aqui pessoas, temas, assuntos, figuras importantes para tratar de história, de educação, de religião, enfim, de tudo aquilo que faz bem à nossa vida. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Hoje começa a quaresma. Para quem é católico, lembre que tem uma confissão quaresmal. É obrigação do católico se confessar todo ano. Então aproveita, vai lá, conte para os seus pecados. Não conte para o bode, não, conte para o padre. É a mesma coisa. É mais ou menos assim. Pode contar para o psicólogo também. Se não quer contar para ninguém, conte para Deus. Fale a respeito de suas faltas e peça perdão. Leve sua vida leve. É assim que deve ser. Beijo grande. A gente se vê na próxima. Feito? Tá joia. Tchau, tchau.